Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio e voltamos aqui ao Parlamento, onde já tivemos várias vezes, e desta vez com nada mais nada menos que o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, aqui na Assembleia da República. Muito obrigado, Bruno. E estamos hoje justamente para falar sobre a geringonça. Portanto, a geringonça vai chegar ao término, pelo menos esta legislatura vai chegar ao término. Avizinham-se as eleições europeias e também as nacionais. E, justamente, por falarmos em europeias, por falarmos em geringonça, vamos justamente começar por oferecer este livro. Este livro vai estar em sorteio e, portanto, o que é que vocês têm que fazer para ganhar este livro? Muito simples. Subscrever a página do podcast, seguir o Instagram, dar o gosto na página do Facebook e partilhar também a publicação que vai ter as regras completas. O link fica justamente na descrição. E temos aqui também este cartoon, não é, que se tornou bastante conhecido, não é, desta geringonça, não é? Pedro Nuno Santos é apontado muitas vezes como o homem da geringonça, porque, enfim, tem que fazer o trabalho de lidação com todos os grupos parlamentares. Fala-nos um bocadinho desse seu trabalho de ter que falar com todos os grupos parlamentares. Não, foi um trabalho muito interessante, onde se aprendeu bastante, mas, sobretudo, e no que diz respeito aos grupos parlamentares, havia, obviamente, uma relação preferencial com os grupos parlamentares responsáveis por suportar, apoiar este governo. E esses são o Partido Socialista, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista aos Verdes. Havendo contactos com todos os grupos parlamentares, porque a função que desempenha de ligação do Governo ao Parlamento e do Parlamento ao Governo, havia aqui, nesta legislatura, que está a decorrer, apesar de estarmos já no último ano da legislatura, um trabalho de negociação permanente com grupos parlamentares, partidos que estão comprometidos com esta maioria, com esta governação, mas que nunca tinham trabalhado juntos na sua história, pelo menos no que diz respeito à governação da República. Sim. E por isso foi uma experiência muito interessante, porque nós tínhamos todos consciência que não tínhamos uma grande responsabilidade, que era mostrar que a esquerda conseguia trabalhar em conjunto e produzir resultados importantes para o povo português, como estávamos também a fazer história. Pela primeira vez nós quebrávamos o monopólio que a direita tinha de fazer entendimentos. E esta foi uma grande vitória da esquerda, que ganhou autonomia, e do Partido Socialista também, que ganhou autonomia face à direita. Esteve sempre até agora dependente da direita, do PST ou do CDS, para ter estabilidade, para governar, e pela primeira vez conseguiu-se autonomizar e não está dependente do PSD ou do CDS para poder governar. E isso foi uma vitória também, não só da democracia portuguesa, mas também do Partido Socialista em particular. Uma das coisas que eu tenho vindo a dizer ao longo de vários episódios é que vai ser interessante ver os debates justamente das legislativas, no sentido de percebermos que responsabilização é que tem o Partido Comunista, tem os ecologistas e tem também o Bloco de Esquerda, isto é, se vão poder ter legitimidade para dizer que o Governo fez mal, quando eles aprovaram justamente os orçamentos de Estado, coisa que o Partido Comunista não o fazia. Nem o Bloco de Esquerda. Nem o Bloco de Esquerda. Nem o Partido Comunista, às vezes foi a primeira vez. Estas fotografias aqui são fotografias históricas, porque é a primeira vez que toda a esquerda se junta para aprovar o orçamento. E, portanto, é justamente isto, porque quando a geringonça começou-se a constituir, veio-me logo à memória aquilo que François Mitterrand fez em França, não é? O único presidente francês socialista antes de aparecer François Hollande, em que, justamente, ele conseguiu pôr no governo o Partido Comunista e isso fez com que o Partido Comunista eclipsasse a nível de eleitorado. Ora, as sondagens atualmente não o dizem no caso português. Como é que como é que acha que vão ser os debates, quer seja entre Catarina Martins e Jerónimo de Sousa, quer seja entre Jerónimo de Sousa e Catarina Martins com António Costa, ou até mesmo, enfim, líderes da direita, enfim, estamos agora também com esta névoa em relação ao Rio e Luís Montenegro, de responsabilizarem esta esquerda que não participava no poder e que agora participou no poder, e há quem queira já começar a reclamar pastas na próxima legislatura. Primeiro, são várias coisas aí. Sim. E eu queria começar
pelo salto que é dado da experiência francesa com Mitterrand para o fim do Partido Comunista Francês. Para o fim, não, eles ainda existem, obviamente, com um resultado muito residual. A consequência que está a atribuir, ou a causa que está a atribuir à frente esquerda, em França, não me parece a melhor explicação para o que aconteceu ao Partido Comunista Francês. O Partido Comunista Francês fez um processo que não tem nada a ver com aquilo que o Partido Comunista Português fez. Sim, não estou a comparar. O Partido Comunista Francês fez um processo poderemos chamar de modernização, mas como o italiano também fez em Itália, não é? Não julgo que o Partido Comunista Francês tenha sido, quer dizer, a sua queda seja por causa do acordo e da frente esquerda que foi feita com o Partido Socialista Francês. Eu acho que, de qualquer forma, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista aos Verdes, nesta experiência governativa, que é feita em contexto muito diferente dessa, eu acho que o paralelismo temos de ter alguma cautela. Os partidos que se entenderam com o Partido Socialista não se diluíram nesta solução de governo. Eles mantiveram sempre a sua autonomia e as suas posições. Nós estávamos habituados, por causa das experiências da direita em Portugal, a ver o partido menor na aliança, o partido com menor representação nas coligações ou nos entendimentos de direita, a dissolver-se, a quase desaparecer, a diluir-se. De facto, essa era a história do CDS nos acordos com o PSD. Nós o que víamos era, de vez em quando, o CDS deixar escapar para a comunicação social desentendimentos dentro das coligações com o PSD. Mas, verdadeiramente, o CDS quase se tornava-se indistinto do PSD. Isso não aconteceu com esta solução. Nós nunca quisemos, nem o PS, nem o PCP, nem o Bloco, nem os Verdes. Foi sempre do nosso interesse nós conseguirmos construir uma solução em conjunto, procurar terreno comum, mas sem que nenhum dos partidos perdesse a sua identidade, e aquelas são as posições mais estruturantes e que os definem. Com isto estou a dizer, e vou fazendo ligação com a questão em particular, que isso permitirá que a campanha seja também um momento onde cada um dos partidos poderá continuar de forma descomplexada a afirmar aquelas são as diferenças. Quanto à responsabilização, provavelmente sou suspeito porque sou membro do Partido Socialista e membro do Governo e, portanto, desta maioria também. Eu acho que o PCP, o Bloco de Esquerda e os Verdes vão ter interesse em ser responsabilizados pela governação. A governação produziu bons resultados. Ninguém tem que ir para esta campanha com timidez ou vergonha, porque aquilo que é os resultados que nós apresentamos no final da governação são positivos. Temos uma economia a crescer como não crescia desde o início do século, temos hoje um país, quando esta maioria tomou posse, tinha uma taxa de desemprego superior a 12%, está neste momento em 6, qualquer coisa, agora não quero estar a precisar, mas não chega aos 7%, portanto reduzimos quase para metade a taxa de desemprego. O investimento direto estrangeiro, havia um receio, uma aliança com comunistas e bloquistas, iria assustar os investidores. O investimento direto estrangeiro em Portugal continua a aumentar, as exportações também, e portanto, para além de todas as políticas de recuperação de rendimentos e direitos que esta maioria de esquerda conseguiu liderar e promover. Ninguém tem que ter vergonha e eu acho que todos vão querer se responsabilizar e chamar a si muitos dos aspectos positivos da governação. Haverá, com certeza, muito espaço de distinção, porque também durante estes 3 anos, estamos no 4º ano, os diferentes partidos continuaram a afirmar as suas diferenças. Houve coisas que o PS fez com as quais o PCP e o Bloco não concordou, e houve propostas que o PCP e o Bloco apresentaram no Parlamento que não tiveram um acompanhamento por parte do PS. E isso não achava-se que isso, de alguma forma, fragilizava ou diminuía esta solução governativa. E isso tem a ver com o facto da nossa democracia ser jovem e não se perceber que uma democracia madura é como foram estes anos, em que há partidos que se entendem para dar estabilidade a um governo, entendem-se em aspectos essenciais, mas mantêm as suas diferenças. É assim no resto da Europa há muitos anos, há muitas décadas. Sim. Em Portugal é que nós estávamos habituados a ter ou maiorias absolutas ou coligações em que, basicamente, à direita, mas que pareciam quase 2 partidos muito semelhantes. Sim. E nós olhamos muitas alianças no resto da Europa, onde existe tensão,
entre membros da maioria parlamentar ou maioria dentro do próprio governo, com tensão, com diferenças, e a democracia é A democracia é justamente isso. A democracia é debate, a democracia é diferença, a democracia é dialética, é conflito organizado, não é? Como é óbvio, mas é assim que as sociedades avançam. E eu julgo que estes 3 anos, com esta nova experiência, vieram também mudar, alargar já desde logo o espectro da nossa democracia, que excluía da governação quase 1 milhão de eleitores. Portanto, temos uma democracia mais completa, mais responsabilizadora de todos os partidos que se apresentam em eleições. Eu acho que isso é bom, a democracia ganhou. A esquerda, pela Europa fora, tem sido varrida, ficando basicamente alocada no sul da Europa. Não é? O caso da Grécia, a Espanha conseguiu-se também fazer esta espécie de geringonça, não é? E o caso português. Em que estado é que está o socialismo e que margem de manobra que o socialismo tem para continuar? Recordar algumas declarações suas que justamente criticava o facto de os partidos socialistas pela Europa fora terem-se desviado justamente do seu nome socialistas, não é? Terem abordado uma terceira via, por exemplo, não é? Ou juntando-se mais à direita e não tanto, fugindo um pouco daquilo que é a sua matriz de esquerda. O que aconteceu foi que, a determinada altura, os partidos socialistas e sociais-democratas abraçaram o receituário liberal, mais ou menos timidez, dependente do sítio, mas tornaram-se muito semelhantes ao centro-direita, com graves prejuízos, não só para si próprios, mas também para a própria democracia, com a ausência de escolhas claras por parte do eleitorado. E depois há um outro erro, que foi o terem desistido de representar a grande maioria do povo, o eleitorado dos partidos para os quais foram criados. Acho que nós fomos perdendo a confiança, não digo em Portugal, isso não aconteceu, Portugal, talvez o Partido Socialista da Europa com resultados mais elevados, e é importante também percebermos porquê, mas a verdade é que no resto, em muitos países europeus, há uma parte considerável do eleitorado que foi sentindo esquecida e abandonada por parte dos partidos socialistas e sociais-democratas. Quando nós olhamos para a França e vemos a caracterização do eleitorado da Frente Nacional, nós vemos ali muito eleitorado que era tradicionalmente dos socialistas franceses, ou confiavam no Partido Socialista francês e a determinada altura deixaram de confiar. E eu julgo que isso devia ter sido motivo suficiente de reflexão. Muitos socialistas pela Europa fora achavam que uma parte considerável do eleitorado tradicional estava no bolso e que, portanto, podiam-se apenas dirigir para os setores mais dinâmicos, mais qualificados e disputar com o centro-direita esse eleitorado. Acontece que o restante massas populares foram sentindo esquecidas, abandonadas e foram procurando outros projetos. Extremando-se também. Como? Extremando-se, havendo depois o espaço para a extrema-esquerda. O que aconteceu, a extrema-esquerda também não tem conseguido substituir a social-democracia. Mas aqueles que eram de esquerda, não é? Encontraram a solução na extrema-esquerda, no Podemos, por exemplo. O caso do Syriza, não é? O PASOK na Grécia desapareceu, por exemplo. Mas se formos ver no resto da Europa já não conseguimos dar muitos mais exemplos desses. No caso, o caso grego, o que há é uma substituição quase completa do Partido Socialista grego pelo Syriza. O eleitorado, o Syriza, neste momento, é o Partido Social Democrata da Grécia. Porque a verdade é que o partido irmão do nosso, que era o PASOK, perdeu muita da sua expressão, por variadas razões. Obviamente, continua a achar que a ideológica é mais importante, mas por um conjunto de outros erros que prejudicaram severamente a imagem do PASOK. O Podemos também conseguiu uma explosão importante para eles, explosão do ponto de vista eleitoral, em Espanha, mas no resto da Europa, e olhando também para a França, o que aconteceu foi que o Mélenchon nunca conseguiu... Que era do PS, era senador do PS. Verdade, como o Oscar Lafontaine na Alemanha, e que fundou outro partido com os comunistas da antiga Alemanha de Leste. Mas a verdade é que o Mélenchon também nunca conseguiu o resultado que ambicionava. Ultrapassou o Partido Socialista francês nas últimas eleições, e Benoît Hamon, mas nunca conseguiu dar o salto que a esquerda precisava que desse. A verdade é que a extrema-direita fez uma coisa que os socialistas deixaram de fazer. Uma parte considerável do eleitorado que se sentia abandonada pelos seus partidos começaram a ter na Frente Nacional alguém que falava para eles.
falava para eles, falava sobre os seus problemas, sobre um âmbito errado, sobre um prisma errado. Explorava a diferença, a estigmatização do outro, a xenofobia, mas a verdade é que começou a falar para eles e para os seus problemas. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos da América, em que a direita norte-americana se dirigiu aos americanos que tinham sido derrotados pela globalização e para os quais o Partido Democrata tinha deixado de falar. E o que é que acontece em Portugal? Em 2015, se nós tínhamos feito o que alguns, também dentro do PS, achavam que devíamos fazer, que era apoiar a criação de um governo de direita, do PSD e do CDS, eu não tenho muitas dúvidas que nós poderíamos ter tido o destino de muitos partidos irmãos no resto da Europa. Porque o eleitorado de esquerda, de centro-esquerda, não nos ia perdoar. O povo português retirou a maioria absoluta ao PSD e ao CDS, e se o PS fosse lhes dar a maioria que eles tinham perdido, eu acho que nós íamos estar em muitos maus lençóis e que o Bloco de Esquerda iria ter, e o PCP iam ter oportunidades de crescimento muito importantes. Podia ser bom para eles no curto prazo, não era bom para a esquerda. Acho que a esquerda em Portugal precisa de um PS forte e liderante, e eu julgo que esta solução governativa correu bem, porque o Partido Socialista tinha essa posição de liderança, que só a manteve e só a mantém porque nós conseguimos fazer uma solução de governo que nos permitiu ter um governo a dirigir-nos não só para os setores qualificados, mas para as massas populares. Quando nós aumentamos o salário mínimo de 505 euros para 600 euros, é para esse povo que de alguma forma que se sentiu prejudicado pela abertura do comércio internacional europeu, pela integração europeia, pela globalização, é para esse povo que nós estamos a falar. Quando nós aumentamos as pensões para os mais velhos em 30 euros por mês, 10 euros em cada um dos últimos 3 anos, nós estamos a respeitar uma parte importante da nossa população que se foi sentindo esquecida. E eu julgo que isso permitiu ao Partido Socialista ter um nível de confiança que hoje as sondagens vão revelando. É o único instrumento que nós temos para aferir neste momento. Esperaremos pelas próximas eleições, sim, com todo o respeito pela vontade popular. Mas as sondagens são um instrumento científico que nós temos neste momento, vão-nos dizendo que nós temos uma grande confiança da parte do povo, ao contrário daquilo que nós vamos assistindo na Europa, e eu julgo que o segredo é nós termos conseguido construir uma solução com os nossos parceiros à esquerda e uma solução que respeitou o povo português durante estes últimos 3 anos. Justamente a União Europeia que também está em causa, não é? Muita culpa da extrema-direita também. Algumas extrema-esquerda têm-se juntado à festa, no sentido de acabar com o ideário europeu, e eu acho que as pessoas ainda não perceberam o problema que está, que não é apenas as eleições europeias, do ponto de vista das legislativas, para o Parlamento Europeu, mas é também nos governos que existem, que emanam para a Comissão Europeia membros, não é? Portanto, vamos passar a ter comissários europeus vindos da Áustria, vindos da Polónia, não é? Da Itália, que, enfim, os partidos políticos que estão têm um ideário contra a União Europeia, não é? Isto acaba por ser uma implosão. Não, são momentos em que nós temos que estar muito alerta, porque o crescimento de algumas forças de extrema-direita ou próximas disso, com um discurso de afastamento, de suspeita, de desconfiança face ao outro, face ao que é diferente, face àqueles que querem vir trabalhar para uma Europa que precisa, aliás. São discursos, são projetos que nos preocupam. Em alguns casos têm posto em causa as democracias liberais que nós as conhecemos e as defendemos. Nós temos também de fazer o exercício de humildade para perceber porque é que o eleitorado, em muitos desses sítios, tem refugiado nesses projetos. A resposta fácil é de nós apelidarmos-los de racistas e xenófobos, mas isso não corresponde à verdade. E se nós quisermos recuperar a maioria dos povos europeus para o lado certo da história, nós temos mesmo de conseguir perceber quais são os seus problemas e, de forma decidida, tentar dar-lhes resposta. Partes consideráveis da classe média em toda a Europa sentem que, apesar de trabalharem muito, não saem da cepa torta, não veem a sua vida a evoluir.
veem com grande dificuldade os seus filhos a conseguirem estabilizar a sua vida. E nós não podemos estar à espera de que as pessoas confiem sempre em nós, votem sempre em nós, quando as suas vidas não saem do ponto em que estão há muitos anos. A classe média tem beneficiado pouco do crescimento das economias europeias. Os seus salários estão estagnados há décadas. Os seus filhos têm dificuldade em arranjar emprego com segurança, com estabilidade, com salários dignos. Têm dificuldade em constituir família, em sair de casa dos pais, em ter uma casa própria. Como é que nós estamos à espera depois que essas pessoas confiem em nós? Essas pessoas zangadas acabam por se refugiar em projetos que se apresentem como sendo antissistema, como sendo provocadores. E por isso nós temos de perceber como é que vamos reconquistar essas pessoas. A Europa tem responsabilidades, sim. A Europa é uma construção liberal que não tem facilitado o crescimento económico no seu seio e que tem um projeto monetário, uma construção monetária, que tem promovido a divergência entre os países. E é verdade, a Europa tem que se repensar se quiser sobreviver, se quiser defender. E já agora, se quiser defender a democracia. Sobretudo isso. Fazer aqui só uma nota, enquanto historiador, que não há lado nem certo nem errado da história. Eu percebo isso. Eu sei que foi um slogan da Juventude Socialista recentemente, mas, enfim, é verdade, mereceu toda a crítica no setor da história. Não, eu percebo e, portanto, isso. Porque é que a história tem que ser isenta, não é? E a história é escrita pelos vencedores, e os vencedores escrevem aquilo que quiserem. É verdade. Eu diria que, tentando adaptar, aceitando o debate e o desafio, eu diria que o desejo que nós, socialistas sociais-democratas, temos é que o futuro e a história que nós possamos um dia escrever sobre o futuro seja uma história de progresso, de melhoria das condições de vida das pessoas. E para isso é o lado certo da história. Nós acho que discursos que promovam o ódio, a estigmatização, o fechamento das nossas sociedades, são discursos que nos podem fazer regressar nunca a períodos que nós já vivemos, sim, obviamente, nunca da mesma forma, mas a períodos menos alegres, menos felizes da humanidade. E por isso, perdoem-nos o abuso, os cientistas sociais, que são os historiadores, o abuso de nós políticos, às vezes querermos reivindicar, sim, para aquilo que nós defendemos, apelidarmos de o lado certo. Claro, isso é apenas uma pequena piada, não é? Eu sei, não, mas eu vou-lhe dizer que é com muita dificuldade que alguma vez me ouvirá dizer que eu estou no lado errado. Não me peça para dizer uma coisa diferente, que é de que a social-democracia e os socialistas têm estado sempre do lado certo. Mas não podemos dizer, a história é o que é. Está bem. Olha, há períodos da história que eu vejo com mais alegria, outros que eu vejo com menos tristeza. Aqueles que eu vejo com mais tristeza, aqueles que eu vejo com mais alegria, foram para mim os momentos certos na história. Mas pronto. É um debate filosófico. Sim. Há de eterno. Dava para outro episódio. Vamos concluindo também. Vamos antes que as pessoas desliguem. Exatamente. Se nos ouvirem falar muito sobre isso. Mas está um debate interessantíssimo, das melhores conversas que já tive. Enfim, todas as conversas são especiais, têm a sua magia. Mas eu agora vou ver as próximas. Porque às vezes, quando nós vamos a alguns concertos de música, temos sempre o cantor a dizer: este é o melhor público que alguma vez já estive. E vai dizendo isso sempre. Mas pronto. Dá sempre a dizer que... Não, mas está bem, mas até àquele... Não, mas posso dizer... Até aquela tinha sido melhor. Não, mas posso lhe dizer que não me vai ouvir dizer isto a todos. Fica aqui também a brincadeira. Concluindo, Geringonça é para repetir? Como sabe... Já há alguma coisa pré-programada? Como sabe, eu não uso esse termo. Porque se há coisa que nós... O Primeiro-Ministro gosta de termos geringonça. E curioso de que é um termo usado e criado pelo Paulo Portas. Popularizado pelo Paulo Portas, criado pelo Vasco Polido Valente. Okay. Depois o Paulo Portas popularizou numa intervenção célebre, ele ainda cá estava, aqui no Parlamento, sim. Depois a partir daí a coisa pegou... Mas o António Costa diz é uma geringonça, mas funciona, não é? Mas a autoria ao seu verdadeiro dono e ao Vasco Polido Valente, que também não o disse por gostar muito de nós. Não é? A verdade é que se alguma coisa nós provamos é que esta construção, esta maioria de frágil, de precário, não tinha nada. Ela era diferente das maiorias de direita, mas mais livre.
porque os partidos preservaram a sua autonomia. Não é mais frágil. E era isso. Eu acho que houve aqui também uma certa mudança na forma que nós víamos o nosso funcionamento democrático. Para dizer que eu aceito que se use o termo geringonça, porque ele hoje tem uma conotação diferente. Eu, num último artigo que escrevi mais recentemente, eu disse, era uma pergunta provocatória, já mudaram o significado de geringonça no dicionário, porque de facto esta construção mostrou solidez. Nós já estamos no último ano, ninguém acreditava que conseguimos o primeiro orçamento, já aprovamos 4. Exato, é muito por aí. Encerrando mesmo... Não, sim, porque a pergunta era sobre a próxima legislatura. Exatamente. Depois levei para o nome da solução. Sim. Não, eu julgo que o mais sério de ser dito nesta fase é que nós vamos ter um ato eleitoral em outubro, onde nós nos vamos apresentar, não só com o que nós fizemos, mas sobretudo com o que nós queremos fazer, e no quadro parlamentar que for escolhido pelo povo português, nós teremos de encontrar a solução para governar. Eu não estou a falar já como dando de barato que o Partido Socialista ganhará as eleições, porque se há alguma coisa que se exige a quem está na política é humildade e respeito por uma escolha que ainda não foi feita e que só será feita no dia 4 de outubro. Nós estamos convictos, queremos, obviamente, ganhar as eleições, mas isso dependerá do povo português e, portanto, vamos esperar primeiro pelas eleições, pelo resultado das eleições e depois logo se verá o que vamos fazer. Última pergunta. Representa a facção mais à esquerda do Partido Socialista. Tem-se falado muitas vezes que poderia avançar para Congresso, avançar para a liderança. Conta fazer isso e dar uma outra roupagem ao Partido Socialista? Primeiro, eu não sou líder de uma facção de esquerda do PS. O Partido Socialista... Eu disse representa. Não, mas é a ideia de facção de esquerda. O Partido Socialista é um partido de esquerda. Nós temos uma ala direita, uma facção de direita. O Partido Socialista é um partido de esquerda, no dia que deixar de ser um partido de esquerda, não faz sentido existir. Ele a seguir à palavra partido vem a palavra socialista, ainda não foi mudada, não me parece que alguém queira que este partido deixe de ser um partido socialista, social-democrata, dessa tradição política. É nela que eu me insiro. O que eu tenho feito nos últimos anos, é uma crítica ao caminho que a social-democracia foi assumindo na Europa. Não é só a portuguesa, antes pelo contrário, nós em Portugal eu acho que nós fizemos, não fomos radicais numa alteração de caminho que estava a ser percorrido em toda a Europa. Portanto, não me considero líder de uma facção esquerda. Neste momento sou apenas secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Já fui líder da JS, da minha federação do Partido Socialista. Neste momento sou membro do Secretariado Nacional, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Gosto muito do trabalho que estou a fazer, gosto muito de trabalhar com o atual Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS. O futuro nós veremos. Com certeza que estarei sempre do lado daqueles que querem que o Partido Socialista seja fiel às razões que o fizeram criar. É um partido socialista, é um partido que defende uma sociedade onde a ideia de comunidade é muito forte, está muito presente e que defende a cooperação como principal instrumento, a principal forma de nós nos organizarmos e de progredirmos enquanto sociedade. Agora, podemos chamar de esquerda, de radicalismo, seja o que for, o que eu sou é um social-democrata que quer que o Partido Socialista nunca se desvie da tradição que é a sua. Muito bem, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado por este minutos de conversa. É um prazer. Já sabem, caros ouvintes, tem este livro para sorteio e, como eu digo, e vocês já sabem de cor, até lá, tenham boas conversas.